Estamos iniciando um novo tema, alianças espirituais. Encerramos na sexta-feira passada heranças espirituais, heranças do passado, como elas podem afetar a nossa vida, a família e as gerações. E entendemos que as heranças se desdobram em alianças. E as alianças são mais sérias do que as heranças. Porque enquanto a herança gera uma influência muito forte, a aliança ela tem um outro caráter de perseguição, de atar, de algemar, grilhões, prisões, cadeias. Quando a vida não avança, quando as coisas não acontecem e muitas vezes não conseguimos discernir por que é que as coisas não mudam. Por que que uma situação se repete? Por que que, de repente, algumas coisas aconteceram na nossa vida, não sabemos explicar. Por isso, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento. Que o Espírito Santo revele. Porque sem a revelação do Espírito Santo, até esse estudo é inútil. É o Espírito Santo que faz a obra, amém? É Ele. Toda a glória é para Ele. Toda a honra é para Ele, todo o louvor é para Ele. A liderança da nossa vida precisa estar debaixo da direção do Espírito Santo. Sem Ele, nós não conseguimos agradar a Deus e não exaltamos o nome de Jesus Cristo. Precisamos dEle. Então, olha, alianças do passado, então ali os temas. Meus irmãos, não fique procurando o nome do tema que você considera mais importante. Cada mensagem ela irá construir um entendimento sobre as alianças espirituais. Então, uma mensagem, ela ajuda você a entender um pouco melhor, a outra complementa, e assim vai até o dia 30/6. No dia 30/6, o que nós faremos? Semelhança do que fizemos na sexta-feira passada, onde nós, os pais, abençoamos os nossos filhos. No dia 30/6, nós iremos abençoar os casais, os cônjuges. Amém? Então é o dia que você vai abençoar a sua mulher e a mulher vai abençoar o seu marido. Porque os filhos, eles estão seguros quando o pai e a mãe estão bem e vivem com Deus. É verdade ou não? Adianta abençoar o filho e depois largar? Só um dia abençoou? Não. Pai e mãe fortes, família forte. O texto que vou ler é este, Israelitas. Ficou pequenininho, mas é só um ou outro que vai ficar pequenininho. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Veja a acusação de Deus. A fidelidade, o amor e o conhecimento desapareceram. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério, mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo e as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e de noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Também Jesus diz no Novo Testamento, pecais, errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos entender que Deus é Deus que se relaciona por meio de alianças. Não conhecer as Escrituras, o desconhecimento da lei de Deus, da aliança de Deus, da palavra de Deus, traz sobre a nossa vida destruição, dor, amargura, perdas, frustrações, sequidão.
dispersão, por não conhecermos a palavra de Deus e as alianças que Deus estabelece conosco, sobretudo com seu Filho Jesus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, jugo desigual. O que é uma aliança com Deus? O que é andar em aliança com Deus? É andar de acordo com os termos de Deus. Andar na aliança com Deus é obedecer a Deus naquilo que Ele diz que devemos obedecer. O que é um jugo desigual? O que é jugo? Jugo é o conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras na minha vida. A Bíblia é o jugo de Deus para mim. Tudo aquilo que não concorde com a Bíblia é jugo desigual. Pegou isso? Se não concorda com a Bíblia, o jugo, o conjunto de interpretações e aplicações, ele é desigual, ele está fora da vontade de Deus, ele não serve para nós. Por isso que o apóstolo Paulo traça os paralelos aqui, ele traça essas diferenças, luz e trevas. Que comunhão há nisso? Justiça com injustiça, Cristo e Belial, fiel com infiel, Deus com os ídolos. Não há comunhão. O jugo desigual, ele danifica, ele estraga, ele quebra a aliança com Deus. Estar aliançado com as trevas muda a paternidade. Ele fala aqui, Deus fala assim, no finalzinho ele fala assim, eu vos receberei e serei pai para vós. Eu serei o pai de vocês, se vocês não andarem em jugo desigual. Porque se andarem em jugo desigual e ficarem caminhando com Deus só no que é conveniente, e aí você se torna alguém que não vive por convicção, mas por conveniências, você é convicto quando convém. Deus não tem você como filho. Quando você decide de forma lúcida, racional, entendendo o que está fazendo, quando você pisa no sangue da aliança, quando você gospe no sangue da aliança, porque você negocia os princípios de Deus quando te convém. Se ele diz, se você não negociar a minha aliança, eu sou seu pai. Mas se você negociar, ele diz assim, diz aqui um trecho de Atos. Disse, ó filho do diabo, isso é para Elimas, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, quando você não está com Cristo e vivendo aliança com Deus, então você está trocando de paternidade. E o Senhor expressa isso. Se você me ama, você faz o que eu mando. Jesus fala isso. Aquele que me ama, faz o que eu mando. Outro trecho da palavra, Mateus 7, a partir do 21, diz, não é só aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade, disse Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos milagres. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a injustiça. Expulsar demônios, profetizar, fazer milagres, não significa estar aliançado com Deus. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Deus usa qualquer um.
Deus usa quem quer. Mas eu lembro que quando Jesus enviou os 70, eles voltam dizendo assim, Senhor, até os demônios se submetem a nós. E Jesus diz assim, não se alegre porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegre-se porque você é meu filho, alegre-se por quem você é e não pelo que você faz. Amém? Estar aliançado com Cristo é ter o nome escrito no livro da vida. O poder das alianças espirituais. As alianças espirituais têm um lugar de primazia nas Escrituras. A ênfase desse tema recai sobre as opressões que podemos estar carregando e prisões devido às alianças do passado que não foram devidamente discernidas e renunciadas. O que significa esse termo aliança? O termo aliança está ali, bara, berit, birtu. O que você tem que entender hoje é só 3 coisas. A aliança pode ser feita por refeição, então nós temos a ceia, mas existem alianças por refeição que não são a ceia. Existem alianças por refeição que são feitas entre o homem e uma mulher. O homem está no trabalho, aí ele resolve sair com a outra mulher do trabalho também, e eles vão comer juntos. E aí, nessas comidas, nessas conversas, ele fala assim, nossa, não tinha reparado nos seus olhos verdes. Não tinha reparado no cheiro, não tinha sentido ainda esse cheiro tão bom do seu cabelo. Não tinha reparado como você tem uma pele que parece um pêssego. É melhor que fosse pele de abacaxi. E começa a dizer essas coisas. Quando começa a dizer essas coisas, está fazendo uma aliança por palavras, junto ainda com a refeição. O que é que está se criando ali? Um vínculo maldito. Mas disso vou entrar em outra mensagem. É só para te dar um gosto. Aliança por refeição, aliança por palavras e por refeição também tem na Umbanda, Candomblé, tem todo que é lugar e a gente vai ver isso. Então a aliança pode ser feita por refeição, por palavras e os próprios pactos que são feitos. E hoje nós vamos falar sobre um deles. Um pacto é um grilhão, é uma algema, é um negócio que ata, é uma coisa que prende, que só o sangue de Jesus pode te libertar. Alianças, armadilha, laço ou cilada. Então nós vamos ver que existem vários outros tipos de aliança, com deuses, com imagens, com demônios, com parceiros sexuais fora do casamento, e tudo isso nós vamos falar, mas esse ainda não é o tema de hoje. Alianças com demônios, deuses, ídolos que está ali. Veja tantas formas que as Escrituras dizem que você pode fazer aliança com demônios. Tudo isso nós vamos estudar, mas isso também ainda não é o tema de hoje. Agora nós vamos entrar no tema de hoje. Deus de alianças, Deus em aliança com Noé, Deus em aliança com Abraão, com Isaac, com Davi, Deus em aliança com você. Amém? Sobre isso também vou falar bastante outro dia. Agora cheguei no tema de hoje. Pastor, o senhor me mata. O poder da aliança no sangue de Jesus Cristo. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Amém? O Antigo Testamento aponta para o sangue. Em Moriá foi redimida pelo derramamento de sangue. Sangue de substituição. Quando Abraão, Deus fala para Abraão sacrificar Isaac, ele vai sacrificar Isaac, o que aparece no lugar de Isaac? Um cordeiro. O cordeiro é uma figura, é uma sombra de Jesus Cristo. Porque em 1 João 1,29, quando João Batista vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então o sangue que foi derramado ali, foi um sangue de substituição que aponta para o Novo Testamento, que aponta para Jesus Cristo. É o sangue que foi derramado. Depois, vemos lá no Egito, um outro cordeiro é sacrificado, e é o cordeiro pascal, é uma figura do Cristo, porque o Moisés, ele tipifica o próprio Jesus. Moisés tira o povo do Egito e leva para Canaã, tira da escravidão e leva para a liberdade,
tira de uma região geográfica e leva para outra. Jesus Cristo tira-nos das trevas e leva-nos para o céu, tira da prisão do pecado e do inferno e nos transporta para o reino da graça do seu amor, o reino de luz, o reino de Deus. Então, Moisés também aponta para Cristo, só que este sangue que é aspergido nas portas é um sangue de proteção que aponta também para Jesus, mostrando que a morte não vai poder nos derrotar, que a morte não tem a última palavra, porque o sangue de Jesus Cristo nos garante vida eterna. Amém? Também no Sinai, ali Moisés vai aspergir o sangue sobre o povo, e o sangue que santifica, o que o sangue toca, ele santifica. Por isso que em Êxodo 25:8, o que vai acontecer é que Deus, depois do povo santificado pelo sangue, vai dizer: constrói um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio de vocês agora. Então nós percebemos que o sangue vai se aproximando. O primeiro sangue foi derramado, o segundo sangue foi aspergido nas vergas das portas. O terceiro sangue toca o nosso corpo. Mas em Jesus, o sangue entra. Amém? A gente bebe o sangue de Jesus. Jesus diz, ensina na sinagoga de Cafarnaum, sobre a aliança no sangue. Se não beberdes o meu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem beber o meu sangue tem a vida eterna. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quem beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Porque a vida da carne, diz Levíticos 17:11, a vida da carne está no sangue. Nós precisamos entender que assim como a água tem duas funções importantes, o sangue também. A água, ela serve para lavar. E no Antigo Testamento, o sangue serve também para lavar. Mas a água não serve só para lavar. Para que mais serve a água? Para beber. Se você só tomar banho e não beber a água, nunca você morre. Cheiroso, mas morre. No Antigo Testamento, é como se fossem tomados muitos banhos, mas não havia vida em nós ainda. No Antigo Testamento, aquele sangue, ele só conseguia mostrar uma coisa. Aquele sangue do Antigo Testamento só conseguia mostrar para nós que nós somos pecadores. Porque o sumo sacerdote precisava ir todo ano, uma vez por ano, e entrar até os santos dos santos, e ali oferecer um sacrifício, não sem sangue, diz Hebreus, por nós. Então aquele sangue, aquele sacrifício, só conseguia fazer uma comemoração de pecados, uma comemoração que mostrava que nós somos pecadores. Aqueles momentos, todos aqueles sacrifícios, só conseguiam mostrar isso. Mas quando Jesus Cristo vem, e Ele diz, tomai então do meu sangue, aí a coisa muda, meus irmãos, porque aí a vida entra em nós. Quando nós participamos da ceia, nós não lembramos mais que somos pecadores. Quando nós lembramos da ceia, participamos da ceia, a verdade é que agora nós somos co-herdeiros de Deus, nós temos a vida em nós mesmos, nós somos parte da videira verdadeira, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós somos mais do que vencedores, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, somos instrumentos de justiça, somos amigos de Deus, somos servos de Cristo e estamos aqui para fazer a sua vontade e a morte já não pode mais nos vencer. Amém? Então há uma diferença entre aquele sangue que trazia remorso, culpa e dor, que lembrava as nossas falhas, os nossos erros e como nós somos imundos diante de Deus, e o novo sangue que nos deixa alvos como a neve, brancos mais que a neve, o sangue de Jesus. Então veja que o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Meus irmãos, este sangue tem o poder de desfazer qualquer aliança que tenha sido feita na sua vida. É o sangue de Jesus Cristo. Pode passar? Aliança espiritual, não sem sangue.
Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, o seu santuário terrestre. Ora, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, não veio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santos dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Amém? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Aqueles sacrifícios da antiga aliança nunca poderiam aperfeiçoar. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Meus irmãos, isso traz uma verdade, que quando Jesus Cristo nos justifica, quando nós pedimos perdão, acabou. Acabou. Mas muitos de nós vivem a nova aliança, está na nova aliança, mas na cabeça parece que está antiga. Porque ainda culpa, dor, ressentimento de coisas que foram confessadas. Dúvidas sobre a salvação. Os apóstolos ensinam sobre o sangue da aliança. Nova aliança no sangue de Jesus. Nenhuma condenação há. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela fé no seu sangue, sendo justificados pelo seu sangue. Nova aliança no sangue de Jesus. Tenho comunhão do sangue. O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue. Nova aliança no sangue de Jesus. Nada pode me separar dele. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Nova aliança no sangue de Jesus. Estou purificado de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A nova aliança no sangue de Jesus. Jesus está comigo agora mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Jesus está com você agora mesmo. Mas existem algumas áreas da sua vida que o sangue de Jesus precisa cobrir. Áreas que você se tortura, você se machuca. Satanás vem e te acusa e você aceita a acusação, de novo. Meu irmão, dívida paga, está paga. Se o cara vir cobrar de novo, o que você faz? Você mostra que está pago. Vaza. Acabou. Por quê? Porque Jesus já pagou. Meus irmãos, precisamos viver a liberdade da nova aliança. Somos livres pelo sangue de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe isso. Se você confessou, você está perdoado. O que acontece, o que alguns confundem, é perdão com cura. Quando você pede perdão, você está perdoado. A cura, o perdão é imediato, mas a cura é processo. A cura leva um tempo. Tem que cuidar da ferida. Tem que tratar. Mas a cura chega. Cura é processo, perdão é imediato. Amém? Os apóstolos ainda ensinam sobre a aliança no sangue de Jesus. Nova aliança no sangue de Jesus, a igreja foi comprada para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. De quem é a igreja, meus irmãos? É de Jesus, ele comprou com sangue. Você é de Jesus, ele te comprou com sangue. Eu sou de Jesus, ele me comprou com sangue. Nova aliança no sangue de Jesus, paredes e barreiras foram destruídas. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio. Não tem mais parede e não tem mais barreira. Acabou. Nós temos acesso ao nosso Pai. Meus irmãos, quando nós entendemos isso e procuramos o nosso Deus, sabendo dessa verdade, temos convicção no nosso coração que estamos sendo ouvidos. Quando o diabo vem nos acusar e nós conhecemos essa verdade, nós podemos nos achegar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quando nós temos o entendimento do poder do sangue de Jesus, nós não andamos de cabeça baixa, mas erguemos as nossas cabeças, porque somos filhos dele e pertencemos a ele. E nem o diabo, com todas as suas forças, pode nos tocar. Nova aliança no sangue de Jesus, eu estou na sombra do Altíssimo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue chegaste perto, na sombra de Deus. Nova aliança no sangue de Jesus, a minha dívida foi cravada na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que era contra você, quando você entrega a sua vida a Jesus e aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida, o que era contra você, Ele assume, Ele crava na cruz e Ele diz, já não há mais condenação para você. O que você precisa fazer é levar para a cruz algumas coisas que ainda estão na sua vida, mas que Jesus já pagou por elas, você tem que decidir levá-las para a cruz e não andar mais com isso. O Apocalipse ensina sobre a aliança no sangue de Jesus. Nova aliança no sangue de Jesus, estamos limpos, sem manchas. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Se você está em Cristo, você não tem uma manchinha. Para alguns fica assim, pastor, eu sou santo, o que eu fiz para ser santo? Aceitou Jesus. Todo aquele que aceita Jesus se torna santo, porque o sangue de Jesus santifica e separa. A palavra santo significa separado. Então você é santo. Soa estranho às vezes para alguns, mas é verdade, você é santo de Deus. Poucos acreditam, mas vocês são santos de Deus. Nova aliança no sangue de Jesus, faço parte da grande multidão. Não, pertenço a Deus. Digno és porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Nova aliança no sangue de Jesus, faço parte da grande multidão. Sobre uma grande multidão que ninguém podia contar foi informado. São esses que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meu irmão, você pertence a essa grande multidão que ouve isso. Você está no céu. Você precisa crer nisso e se comportar como um cidadão do céu. E você precisa ter a cultura do céu. E das suas palavras, da sua boca precisam sair palavras que vêm do céu. Você precisa entender que a sua pátria não é essa, é celestial. Você não pertence a este lugar, você é um forasteiro, um peregrino, um viajante. Você está aqui só passando, este não é o seu lugar, mas enquanto você estiver aqui, você precisa decidir glorificar o nome de Jesus. Isso tem que estar no seu coração. Porque a vida passa rápido. Mas é bom quando a gente sabe quem é, sabe o que Jesus fez e exerce a nossa identidade, muda a nossa história e muda a história da nossa família. A partir de nós, daquilo que Deus fez. Nova aliança no sangue de Jesus, derrota o diabo todos os dias, pois eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Venceram quem? O diabo. Por causa do quê? Do sangue de Jesus. Nós estamos aliançados no sangue. Eu quero começar essa série dizendo isso. Que tudo o que nós vamos quebrar de alianças nas nossas vidas, daqui até chegar no dia 30, nós quebraremos no poder deste sangue aqui, sangue de Jesus.
isso que eu queria pregar essa mensagem primeiro, para você ter convicção que não existe nada que pode aprisionar a sua vida maior do que o sangue de Jesus Cristo. Que é isso que a Bíblia diz. E é com essa fé, com essa esperança, com essa ousadia, que você vai entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus e clamar pela sua vida e pela sua família. E Deus vai te ouvir. Hebreus, a nova aliança no sangue de Jesus. Nova aliança no sangue de Jesus, consciência purificada das obras mortas. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servidos ao Deus vivo. O sangue de Jesus purifica a consciência, limpa. Nova aliança no sangue de Jesus, estamos santificados e separados para Ele. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Vencida foi a morte. Ora, Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Nova aliança no sangue de Jesus, Ele abriu o caminho para mim, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou nos santos dos santos uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Nova aliança no sangue de Jesus, eu entro na presença do Pai com ousadia. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos, pelo precioso sangue de Jesus. Agora eu quero mostrar para você como tudo isso é verdade. Vou chamar a Rebeca e o Moser. Eles vão dar um testemunho de 20 minutos e nós vamos encerrar. E eles vão falar o que este sangue fez na vida deles. Amém? Estenda a sua mão. Pai querido, está aqui os teus filhos que vão testemunhar da verdade da tua palavra do Evangelho, da aliança do sangue de Jesus e o que o nome de Jesus pode fazer na nossa vida e na nossa família. Isso não é uma teoria, é a palavra viva, é a verdade, é o Senhor. Por isso, Senhor, seja honrado, seja glorificado, seja engrandecido, seja, Senhor Jesus Cristo, exaltado neste lugar, na nossa vida e na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Talvez alguns não me conheçam, meu nome é Rebeca. Eu sou líder do Ministério de Crianças dessa igreja. Eu e meu esposo somos líderes aqui. E nós temos esse privilégio muito grande de, nessa noite, poder testemunhar aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida. E como é tremendo poder falar da vitória que Ele nos deu e contar um pouquinho da nossa história, né? Então, não dá para contar da nossa história sem falar. Pode mostrar a primeira lá. Essa é minha família, né? Sou filha, né, de mais 3 irmãos. E nasci num lar cristão, tive o privilégio de ter uma família que sempre andou nos caminhos do Senhor. Meus pais líderes na PIB, diáconos, líderes de célula. Então, foi na infância que eu tive a minha conversão, que eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu sempre fui muito temente a Deus. E lá na PIB, eu era muito nova ainda, quando eu conheci o Moser. E eu conheci ele, já me apaixonei por ele muito nova. E bateu um sininho assim no meu coração. E aí toda aquela paixão de pré-adolescente. E aí queria muito namorar, meus pais pediram para eu esperar um pouco, porque eu era realmente muito nova. Mas nesse tempo de espera, nós oramos, nós nos colocamos diante de Deus para saber se o namoro era aprovado por Ele. Foi confirmado, nós começamos a namorar, então, depois de 9 meses de oração, de colocar realmente isso diante de Deus. E foram 6 anos de namoro. 6 anos que nós nos planejávamos sobre o nosso casamento, que nós sonhávamos como seria a nossa vida, como seria a nossa família. E antes mesmo do nosso casamento, eu já trabalhava na igreja, eu já era secretária ali do Ministério Infantil da PIB, né? E então nós já tínhamos planejado o nosso casamento, com que idade a gente ia casar, com que idade a gente ia ter nossos filhos, e a gente foi planejando tudo, né?
Mas a palavra de Deus fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Está em Provérbios 16:1. E então nós nos casamos. Pode passar uma fotinho lá. Olha, gente, muito novinho ali, né? Namorando ali, bem. Eu era muito nova ele também. Pode passar. Mais uma fotinho. E o nosso casamento, então, foi em 2008, né, amor? E nós estamos 9 anos casados. E eu me casei com 21 anos, ele se casou com 23. Foi um tempo muito bom. Deus abençoou muito o nosso casamento. Nós não tínhamos nada e Deus foi planejando, foi mostrando a boa mão dele, abençoando mesmo a nossa vida, nosso apartamentinho, nosso carrinho, todas as coisas realmente a gente via a mão de Deus com a gente, né, nos guiando realmente. Mas uma das coisas que a gente planejou quando a gente era namorado era ter filhos, né? E eu trabalho com crianças, eu sou apaixonada por crianças. Então, meu grande sonho sempre foi ser mãe. E então, quando a gente estava com 5 anos de casado, que foi exatamente o período que a gente tinha planejado, lá naquele período de namoro, nós falamos, então, nós vamos engravidar. Vamos lá, vamos ter o nosso primeiro filho. E então, infelizmente, na verdade, não foi um processo fácil. Né? Porque na nossa cabeça tudo estava indo tão bem, né? A gente foi muito abençoado no casamento, casamos com a idade que a gente queria. Não, 1 mês eu já ia estar grávida, né? E eu via isso acontecendo com as minhas amigas, né? Quero engravidar. Estava grávida, aparecia grávida. E aí todas as minhas amigas começaram a ficar grávidas. Então, aquilo foi gerando no meu coração uma angústia, porque eu tentei 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 e nada de eu engravidar. E eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada, né? E no meu coração, eu falava assim diante do Senhor, eu questionava, não questionava Deus, porque Deus faz exatamente o que Ele tem para nós, mas eu colocava o meu coração dizendo, Senhor, eu trabalho com crianças, eu lido com 100 crianças e a minha criança, né? Eu pedia isso a Deus. E aí que entra um pouquinho da história do Moza, então, como nós somos um, ele também vai contar um pouquinho. Amém. E aí, dando continuidade nesse tempo mesmo, ela me falou assim, olha, eu fiz alguns exames há pouco tempo, está tudo bem, vai você fazer alguns exames, vai dar uma olhada, ver, porque, a princípio, a gente já poderia estar grávidos, eu vou falar depois. E ela está me lembrando que eu tenho que falar. E aí, a gente começou a procurar alguns médicos, a princípio, foram aparecendo alguns exames para fazer, e num desses exames eu fui diagnosticado com uma infertilidade primária. E aí a gente, mas o que é isso, né? Infertilidade primária, pelo nome, já não é bom. E a gente foi vendo que realmente não era algo bom, e para o nosso sonho, para aquilo que a gente queria. E aí a gente foi tentando descobrir mais a fundo, foi procurar uma clínica especializada em reprodução humana, e conversando com um dos médicos, a gente perguntou para ele, mas qual que é a razão disso? Né? Poxa, meus exames estão tudo ok, hormônios tudo certo. Ele falou assim, olha, realmente, está tudo certo, teus exames estão tudo ok, você tem uma idade ótima, vocês estão super bem, não existe nenhum problema. O que você tem é algo de nascença, você nasceu assim. Então, não tem por como a gente achar uma causa para isso. É de nascença. E aí nos foram apresentadas algumas opções, porque a gente insistia em querer ter o nosso primeiro filho. E foram apresentando opções de fertilização e tudo aquilo, tudo muito caro, tudo muito trabalhoso, e a gente não sentia paz nesse processo todo, a gente não queria isso tudo. E uma das vezes que a gente saiu dessa clínica, depois de uma consulta, a gente estava no carro, a gente chorou juntos, a gente orou juntos, e começou a dar uma mistura de sentimentos no nosso coração. Ao mesmo tempo que a gente estava triste, que a gente se sentia desamparado, vinha uma fé
muito grande o nosso coração. Então, era lá e cá. Às vezes a gente estava triste, mas ao mesmo tempo a gente queria se apegar em Deus, a gente conversou com o nosso pastor, conversou com os nossos amigos mais próximos, e chegou o momento de a gente contar para os nossos familiares, nós falamos com eles, e choramos juntos também, falamos a situação que estava acontecendo, e a gente começou a mas perguntar para Deus qual era o propósito de tudo isso. Deus, o que o Senhor tem para a nossa vida com tudo isso? Se o Senhor realmente quer que a gente espere, a gente vai esperar. Se o Senhor quer que a gente não tenha filhos agora, então tudo bem. E aí aconteceu uma situação muito interessante. Em maio de 2014, 2 meses antes do meu sogro falecer, ele estava num tempo de busca muito grande com Deus, ele estava num tempo de muita oração, um tempo de muita intimidade com Deus, e a gente estava lá na casa deles, e ele chamou a minha esposa e falou assim, filha, Deus me falou que você vai engravidar até o final do ano, e você não precisa de tratamento nenhum. Deus me falou isso. E ali a gente sentiu uma paz uma paz maior ainda. Ali a gente tinha certeza de que Deus estava realmente com a gente. Aí, foi passando um tempo, uma amiga muito próxima da gente, que nos conhecia, que estava próximos da gente, que sabia o nosso histórico, conhecia a minha família, conhecia a família da Rebeca, conhecia tudo que a gente já tinha passado, ouviu uma pregação do pastor Cote, uma pregação que falava justamente sobre heranças do passado, e nessa pregação ele falou algo muito interessante que despertou, o Espírito Santo despertou o coração dela, e ela procurou a Rebeca e falou assim, amiga, eu tenho um negócio para te falar, ouça essa pregação, que o Espírito Santo realmente vai falar com você. E essa pregação abriu a nossa mente. Ela ouviu, depois eu ouvi, e realmente essa pregação abriu a nossa mente sobre esse tema de alianças, sobre aquilo que a gente faz no nosso passado, sobre as alianças que a gente faz no mundo espiritual, como elas influenciam na nossa vida. E aí, antes de contar isso, eu vou contar um pouquinho da minha vida. Eu nasci praticamente num lar cristão, pode mudar. Eu praticamente nasci num lar cristão, aí era o nascimento do meu irmão caçula. Por que eu nasci praticamente num lar cristão? Porque meus pais se converteram quando eu tinha aproximadamente 2 anos de idade, então eu sempre vivi na igreja, sempre estive na igreja, sempre participei de escola dominical, e por os meus pais se converterem quando eu tinha 2 anos, eles tinham muito anseio de que nós crescêssemos na igreja, então a gente participava de tudo, de todos os retiros, de acampamentos, e eu tive um encontro com Deus ao final da minha infância, começo da minha adolescência, e aceitei Jesus, e aí eu encontrei a Rebeca, e aí vai tudo como ela já contou para vocês. Mas eu sempre participei, como eu falei para vocês, eu sempre participei dos testemunhos que meus pais davam. Meus pais, quando se converteram, eles davam muito testemunho em vários lugares, em várias igrejas, na Adonep, em vários lugares. E eu sempre acompanhei muito isso, e ouvi o testemunho deles várias vezes, e ouvindo isso, eu sabia de um fato que tinha acontecido antes de meus pais, antes de eu nascer, que esse foi o despertamento que o Espírito Santo nos deu. A minha mãe, antes dela engravidar de mim, ela fez 5 abortos. Ela antes mesmo de eu nascer, obviamente, ela fez 5 abortos. Minha mãe me engravidou pela 6ª vez, era eu, e meu pai falou para minha mãe, não, agora você não vai abortar, a gente vai casar e a gente vai dar um jeito, eu vou arrumar um emprego e a gente vai ter esse filho. Eles não eram convertidos ainda, e ela fez esses 5 abortos. O que são esses 5 abortos? São 5 alianças espirituais. Ou melhor, é uma aliança espiritual renovada 5 vezes, é isso? Então, esse fato começou a chamar a nossa atenção, desse aborto. E aí, num determinado momento, a gente tendo ouvido tudo isso e sabendo do que isso representa, a gente começou a estudar um pouco mais sobre o aborto e sobre as causas e as consequências, porque ele não deixa de ser um pecado, e todo pecado traz consequência. E o principal deles, dentre vários, é que o aborto ele causa infertilidade.
E isso chamou nossa atenção. Aí a gente veio até a igreja, conversou com o nosso pastor, aí a gente foi conversar com o pastor Marco, fomos direcionados e a gente começou a entender mais o que isso significava, qual era a representatividade disso na nossa vida, começou a ligar os pontos. A gente fez aqui na igreja um mapeamento espiritual, durante 2 meses mais ou menos, onde a gente conseguiu estudar e ver muita coisa do que nós somos hoje, ou do que nós temos hoje, está diretamente ligado ao que aconteceu no nosso passado. O pastor Marco falou muito disso, de heranças do passado, na última série. E aí, mais ou menos em novembro de 2014, a gente fez uma oração, terminando o mapeamento espiritual, fez uma oração quebrando toda essa maldição. O pastor Marco falou aqui hoje algo muito interessante. Nenhuma aliança feita aqui na terra é superior à aliança com Deus. Nenhuma. Toda aliança é quebrada pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E ali naquele momento, naquele dia 14 de novembro de 2014, toda e qualquer aliança que tinha sido feita foi quebrada. Meus pais já tinham feito oração, quebrando. A gente teve um momento muito gostoso. Um pouco antes disso, eu conversei muito com a minha mãe. No começo, ela se sentiu um pouco culpada. Eu falei, mãe, isso não é culpa sua, o diabo que é o acusador, ele que quer culpar. Então, houve uma troca de perdão. Foi um momento muito gostoso de restauração. E aí, feito tudo isso, para quem não sabe, aqui na igreja, às terças-feiras tem uma reunião de oração, e a Rebeca vem nessa reunião de oração, e ela estava nessa reunião de oração numa terça-feira, e aí uma outra amiga dela colocou a mão sobre o ventre dela, começou a orar, e quando ela terminou a oração, ela falou assim, olha, o seu ventre está iluminado, ele está cheio de vida. E o que eu digo para você é Emanuel, Deus convosco. Né? E aí, isso foi uma terça-feira. Numa quarta-feira, a gente, incomodados, fez um exame de farmácia. Ele deu um resultado positivo para a gravidez. Não contentes com isso, ela fez um exame de sangue, que deu um resultado positivo. E ali a gente pôde ter certeza que a promessa de Deus, que a aliança que Deus fez conosco, ela é superior a qualquer outra aliança e qualquer outro pacto e qualquer outra coisa feita nessa terra. E o interessante... Amém. Glória a Deus. Calma. E aí está a nossa primogênita, a Sarinha. E o interessante é o seguinte, a gente às vezes fica pensando, poxa, mas a gente está aqui na igreja, a Rebeca é ministra das crianças, eu também trabalho já há 15 anos, e como que a gente pode ter algo assim na nossa vida? Meus irmãos, nenhum de nós está imune a algo que aconteceu no nosso passado. Por isso que esse tema ele é muito importante. Por isso que toda aliança ela deve ser quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Amém? 15 minutos. Eu quero estimular você a pedir o Espírito Santo que traga revelação, que torne as trevas em luz diante de você, para que tudo aquilo que pode estar na sua vida escondido, o Espírito Santo traga luz, para que seja quebrado. Uma das outras consequências do aborto, por exemplo, é a bancarrota. A pessoa quebra financeiramente. E tem outras. Cada aliança tem um tipo de consequência. Nós não estamos sendo legalistas. O que nós estamos dizendo é que todo pecado confessado é perdoado e lavado pelo sangue de Jesus. O que nós estamos dizendo é, tem morte, então coloque o sangue de Cristo que vai ter vida. O que nós estamos tentando dizer para você é, está infértil, então lance o sangue de Jesus sobre e dará muito fruto. Porque o sangue de Jesus é poderoso para mudar a nossa história. Por isso eu quero que você venha hoje para orar, colocando diante de Deus sua vida, mas pedindo revelação.
e também dizer a você que nesse tempo, até o final, o que nós estaremos fazendo, na verdade, aqui, é um mapeamento espiritual. Cada pregação vai abordar uma área da sua vida, um aspecto da sua vida. Por isso eu quero que você não venha só você, mas convide a sua família. Porque quanto mais pessoas souberem disso e colocarem diante de Deus, melhor. Amém? Deixe o seu lugar e venha orar que o Espírito Santo revele na sua casa, na sua família, na sua história, o que precisa ainda que o sangue de Jesus lave. E que nesse trimestre Deus nos ajude. Que nesse trimestre realmente seja um tempo onde o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento. O Espírito Santo vai iluminar o nosso entendimento. Coisas que a gente fica racionalizando. Meus irmãos, não adianta racionalizar o que é espiritual. O que é espiritual é quebrado espiritualmente. Não adianta todo o seu esforço quando às vezes é só o sangue. Meus irmãos, podem subir no altar, como a gente sempre faz, podem subir. Podem se ajoelhar no altar. Vamos ter aqui pelo menos uns 5 minutos de oração. Se você, onde você estiver, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você puder, só se você puder. E se não, fique em pé, fica tranquilo, fica em paz. E vocês que estão no corredor, venham para o altar. É um tempo muito especial. Porque é um tempo que eu creio, que Deus vai fazer uma reviravolta na nossa casa, na nossa família. Que Deus vai trazer à luz muita coisa que nós precisamos levar para a cruz. Que Deus vai quebrar paradigmas na nossa vida e vai construir coisas novas. Creio que áreas na sua vida que estão secas e inférteis, elas serão lavadas pelo precioso sangue de Jesus e voltarão a frutificar, voltarão a ter vida de novo, porque onde o Cristo está, ali a vida. Jesus disse isso: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Meu irmão, em nome de Jesus, qual é a área da sua vida que a vida ainda não é abundante? É nessa área que a vida não é abundante que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo precisa chegar, precisa alcançar, precisa regar. Ele precisa transformar essa área da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, começa a confessar também ao Senhor os seus pecados. Você é de Deus. Deus te comprou com o sangue dele. Por favor, não aceite a pornografia, não aceite a mentira, não aceite jugo desigual na sua vida. Você tem uma aliança com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você tem uma aliança com o Pai das Luzes, com o Deus forte, com o maravilhoso conselheiro, com o Pai da eternidade, com o príncipe da paz, aquele que é o ancião de dias, o Pai das luzes, o grande pastor, o nosso Senhor, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que transforma, um Deus presente, santo, justo, bom, fiel e verdadeiro. É Ele, e a graça de Deus está neste lugar, a misericórdia de Deus está neste lugar, para trazer vida na nossa vida. E todo decreto de morte contra nós já está derrotado, em nome de Jesus. Nós concordamos, Senhor, que a nossa aliança, ela é só com o Senhor. Estamos aliançados com o Senhor, pelo seu Filho Jesus Cristo. Nós agora somos filhos de Deus. Amado Espírito Santo, em nome de Jesus, revela agora na vida dos teus filhos, Senhor, vai revelando as áreas que precisam ser alcançadas pelo sangue. Oh Espírito Santo, vai convencendo, vai convencendo. Ah, Espírito Santo, vai iluminando, vai dando direção, vai quebrantando. Oh Senhor, vai quebrantando os corações, Senhor. Como, Senhor, que nós podemos buscar o Senhor sem lágrimas?
Como nós podemos buscar o Deus vivo? O Senhor morreu por nós naquela cruz. O Senhor foi humilhado, rejeitado, traído, surrado, cuspido, esbofeteado. E o Senhor olhou para nós e nos perdoou. Senhor, como é que a gente pode agradecer um amor desse tamanho? Mas, Senhor, nós recebemos esse amor. E que o Teu amor que nunca falha, que o Teu amor hoje, nessa noite, nos liberte. Nos liberte pelo Teu amor, Senhor. Porque vencido foi o diabo pelo sangue de Jesus. Vencido foi. Nós somos vitoriosos. Senhor, ajuda cada filho Teu que está aqui a tomar posse da vitória da cruz de Cristo, a tomar posse da aliança pelo sangue poderoso de Jesus. Oh meu Deus, que toda acusação na mente cesse hoje, que toda culpa, toda ferida, toda dor, toda mágoa, toda tristeza, toda perda, toda desilusão, toda parede de separação, toda barreira de inimizade caia pelo poder do sangue do nosso Senhor. Oh meu Deus, vem sobre nós, Senhor, fala conosco, nos ajude. Nós vivemos para Ti, nós somos Teus. Ajuda-nos, Senhor. Nós concordamos que hoje o Senhor está abrindo um novo céu sobre nossa vida. Nós concordamos também que as áreas da nossa vida, todas elas, todas as áreas, nós colocamos hoje nas Tuas mãos. E nós pedimos o Teu sangue sobre elas. Senhor, toma conta da nossa vida. E nos ajude, Senhor, a abençoar a nossa família. Senhor, nós não esquecemos da nossa família. Na nossa família tem gente que não consegue, que não avança. Tem gente cega. Mas até nesses olhos cegos, o Teu sangue vai tocar e vai estar vida de novo, vai estar vista de novo. Até naquele coração duro de pedra, Teu sangue vai tocar, ele vai ficar de carne de novo. Até naquela pessoa mais difícil, quando o Teu sangue tocar, nós vamos ver nela o brilho do Espírito Santo de Deus. Abençoa a gente, Senhor. Não nos deixe sair daqui sem a Tua bênção. É a nossa oração em nome de Jesus. Queria que você repetisse uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu me coloco na Tua presença e eu entro nos santos dos santos com ousadia pelo sangue de Jesus. Eu estou na Tua presença, na presença do Deus vivo. Não serei desencorajado, não vou desistir. Coloca a Tua palavra, Senhor, nos meus lábios. Unge os meus lábios com o Teu sangue, porque sairão dos meus lábios palavra de vida, de esperança, de fé, que encoraja, que ergue, que levanta. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E essas palavras vão construir uma nova realidade espiritual. Eu sou a pessoa que o Senhor quer usar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, para o erguimento do Teu nome. Porque não vai ficar um na minha casa que não diga: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Amém.